Não tome decisão no auge da sua ansiedade, porque quando nós estamos ansiosos, nós tomamos decisões erradíssimas. E quando ele falar no seu coração, apenas faça o que ele está dizendo. Mesmo que no momento pareça errado, faça. Se aquela voz que você está ouvindo for apenas a sua ansiedade falando. Muitas vezes nós oramos e 5 minutos depois começa a vir aqueles pensamentos. Será que é Deus falando? Será que isso é uma resposta? Será que Deus está querendo que eu faça isso? Será que é um sinal? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? E nesse vídeo eu vou te passar 5 passos, 5 coisas para, antes de você tomar uma decisão, você perceber se é só um pensamento teu, se é um medo, se é uma ansiedade ou se é de fato Deus falando no seu coração. A ansiedade traz urgência e Deus não precisa te desesperar. Normalmente quando é ansiedade, vem aquele tipo de pensamento. Eu preciso decidir agora, eu preciso decidir imediatamente. Se eu não decidir agora, vai dar tudo errado. Normalmente quando é ansiedade, a gente começa a criar esses pensamentos que nunca vão acontecer. E quando é de Deus, não. Quando é de Deus, vem uma tranquilidade, vem uma paz no nosso coração. Não que quando vem de Deus, às vezes sim, a gente vai ficar com um pouquinho de medo. Muitas vezes Deus tira nós da zona de conforto, mas a gente vai, faz, toma a decisão com um pouquinho de medo, mas a gente sente uma paz no coração, a gente sente uma tranquilidade, porque quando vem de Deus, o nosso coração está em paz, o nosso coração está tranquilo, a gente não fica ansioso, a gente não fica desesperado para tomar aquela decisão rápido. Não, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Então agora, as próximas vezes que você for tomar alguma decisão, antes ore, dê um tempo e se pergunte, eu tô tomando essa decisão porque Deus me deu uma direção, ou só porque eu tô com medo, ou só porque eu tô ansiosa? Porque muitas vezes a nossa ansiedade quer trazer uma resposta rápida para acabar com aquela incerteza nossa. Mas fé também é saber esperar e tomar as decisões certas e no tempo certo. A segunda coisa é, Deus nunca vai contradizer a palavra dele. Então, sempre que você estiver na dúvida, você tem que se perguntar, isso que você acha que Deus está falando, está contrariando a palavra dele? Porque se sim, então é a tua ansiedade falando, são só os seus pensamentos. Porque Deus nunca vai falar algo que não está na palavra dele. Ou seja, falta de perdão, um pecado, desonestidade. Se você acha que tem que faltar com respeito com alguém, fazer alguma coisa de errado, algo que não seja certo, algo que não esteja na palavra, você pode ter absoluta certeza que esse pensamento não vem de Deus, que é só um pensamento intrusivo que está em você. É só a sua ansiedade falando. Por isso que é tão importante conhecer a palavra, por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia todos os dias, nós se aprofundarmos disso, porque aí sim, toda vez que vier um pensamento, a gente vai saber se aquilo está vindo de Deus ou não. Quanto mais nós conhecemos algo, mais fácil fica de nós discernir se aquilo é bom, se aquilo não é bom, se aquilo vem de Deus, se aquilo é só um pensamento errado que está na nossa mente. Então, por isso dá importância de sempre nós lermos a Bíblia. A Bíblia, de fato, é o nosso manual de vida. Quando eu comecei na igreja, eu lembro que o pastor falava isso para mim e para o Marvin. Vocês vão ver, comecem a ler a Bíblia, vocês vão ver que a Bíblia, tudo que vocês precisam está nela. E a gente pensava, não, acho que não. Quando der, a gente vai ler a Bíblia. A partir do momento que eu e o Marlon entendemos que, de fato, nós temos sim que ler a Bíblia, que a Bíblia faz muito bem para nós, é o nosso manual de vida, hoje tudo que nós precisamos está na Bíblia. Então, de fato, se hoje você ainda não lê a Bíblia, começa devagarinho, começa lendo 1, 2 páginas por dia, quando você vê, você está lendo mais, você está entendendo, você está se aprofundando mais. E tudo que você precisa está
está aqui na Bíblia. Mas sempre, sempre, sempre que vier um pensamento, vier uma decisão que você tem que tomar e você perceber que é algo que não está na palavra, que é algo de errado, pode ter absoluta certeza que não vem de Deus. Terceira coisa é, a ansiedade normalmente alimenta o pior cenário. O que é isso? Às vezes, só porque um cliente não respondeu, a gente já pensa, perdi o cliente. Às vezes, o nosso marido tá um pouquinho quieto, meu Deus, ele tá bravo comigo, eu fiz alguma coisa de errado. Às vezes, o nosso milagre, a nossa oração ainda não foi respondida, a gente pensa, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim. Então, normalmente, a ansiedade, a gente cria algo na nossa mente que nunca vai acontecer. 80% das coisas que nós pensamos nunca acontece, é só a ansiedade, é só algo que a gente vai alimentando na nossa mente, mas que nunca vai acontecer. Normalmente, quando é ansiedade, nós pegamos algo bem pequenininho e transformamos num bicho de sete cabeças. E aí a gente começa a sofrer por algo que nem aconteceu ainda e que na grande maioria das vezes não vai acontecer. Eu já fui muito assim. E toda vez que eu me pego sendo essa pessoa novamente, eu já penso, opa, isso é ansiedade, isso não tá vindo de Deus. Isso não é algo bom, Deus não quer isso de mim. Então, todas as vezes que eu me pego tendo esses pensamentos, e agora você também pode começar a se autoanalisar, eu penso assim, isso é um fato ou é só algo que eu tô criando na minha cabeça? Ou é só uma história que eu tô criando na minha cabeça? Na grande maioria das vezes é só história que nós criamos na nossa cabeça. Quando é Deus falando, que nem eu disse lá no primeiro ponto, traz uma tranquilidade, traz uma paz, a gente não se sente ansiosa. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente fica ansioso, quando a gente fica criando esses mil cenários na nossa mente, não é uma decisão certa, é a nossa ansiedade falando e não é Deus, porque Deus vai falar algo no nosso coração e a gente vai ficar em paz, a gente vai ficar tranquilo. A quarta coisa é que Deus pode confirmar uma direção nossa com o tempo. Então, o que isso significa? Às vezes nós oramos, pedimos para Deus uma direção e logo após, sei lá, uns 10 minutos depois, aparece um vídeo no YouTube falando, não desista. Aí a gente já pensa, isso é um sinal de Deus. Ou sei lá, às vezes uma pessoa vem e fala alguma coisa, a gente já interpreta achando que é um sinal. Claro, às vezes pode sim, tranquilo, mas na grande maioria das vezes Deus também pode trabalhar nós com o tempo, que nós temos que esperar, principalmente quando é uma decisão muito grande, então, sei lá, mudança de cidade, mudança de emprego, casamento, nós temos que ter paciência, nós temos que, então, literalmente ter calma para tomar essas decisões. É nós orar, é nós pedir discernimento, sabedoria para Deus, pedir essa direção e com o tempo, com o passar dos dias, Ele vai nos mostrando. E quando vier essa direção de Deus, você pode ter absoluta certeza que você vai de fato ter certeza que é Ele falando e da decisão que você está tomando. Porque como eu sempre disse, a direção de Deus, quando é Deus falando, você sente paz, você sente tranquilidade. Quando foi... Nós já estávamos aqui em Videira e quando veio uma oportunidade para nós comprar, aqui em Videira mesmo, uma clínica maior, eu e o Mário se ajoelhamos, oramos e pedimos a direção para Deus. Deus, se for para nós comprarmos essa clínica maior, que o Senhor nos mostre, que nós sinta isso. Passou uma semana e meia, quase duas, nós fomos ver essa clínica. Quando nós chegamos na clínica, colocamos o pé dentro da clínica, a gente começou a ver a sala, a gente começou a ver tudo era muito bonito, tudo era muito lindo. Se fosse pela nossa ansiedade, nós sairia dali e falaria, beleza, vamos comprar. É nossa. Mas não foi isso, porque antes de nós sair de casa, nós se ajoelhamos, oramos e pedimos a direção de Deus. E quando nós saímos de lá, os dois sentiram que não era para ser. Mesmo tudo parecendo ser, as formas de pagamento até que seriam ok, a clínica era muito linda, nós sentimos que não era para ser. E isso era uma direção de Deus, porque quando nós falamos não, nós sentimos uma paz muito tranquila. E hoje, um mês e meio, um ano após, perdão, a gente entende o porquê era para nós dizer não para aquela clínica. Mas então, na grande maioria das vezes, nós temos que ter paciência quando é para tomar as decisões e não agir por ansiedade.
Quando nós estamos ansiosos, nós sempre vamos tomar decisões erradas. E a quinta coisa é: pergunte se você realmente quer a direção de Deus ou é só uma confirmação da sua vontade. Porque então, quando de fato nós buscamos a vontade de Deus e não a nossa, quando nós pedimos isso na oração de Deus, Deus faça a sua vontade e não a minha, de fato, ele vai começar a fazer a vontade dele na nossa vida, que é a melhor, porque ele sabe de tudo, ele sabe do nosso presente, do nosso futuro, ele sabe de tudo. Mas e aí? Nós estamos dispostos a fazer a vontade dele e não a nossa? A muitas vezes deixar o nosso ego, deixar o nosso orgulho de lado e fazer o que ele quer para nós? Muitas vezes vem algo do tipo: vai lá e perdoa, sei lá, tua mãe. Vai lá e perdoa o teu irmão. Aí você pensa: não vou fazer isso. Isso daí eu acho que não vem de Deus. Na grande maioria das vezes vem sim, porque perdão é algo de Deus. Porque Deus nos perdoa todos os dias. Quem somos nós para não perdoar alguém? Então, sempre quando vier algo, se pergunte: será que eu estou querendo só uma confirmação da minha vontade ou isso é de fato a vontade de Deus para a minha vida? Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é a melhor do mundo, como eu sempre digo. Só que nós temos que estar dispostos, com o coração aberto, deixar de fato que Deus guie a nossa vida e nós fazermos a vontade dele. Se ele fala: vai lá e perdoa tua mãe, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, vai lá e pede perdão pro teu marido, vai lá e deixa o teu orgulho de lado, vai lá e ajuda aquela pessoa. Nós temos que fazer, porque é a vontade dele e não a nossa. Eu tenho absoluta certeza que quando você começar a deixar que Deus haja na sua vida, que seja feita a vontade dele, pode ser que no início você não entenda, mas depois você vai ver como Deus é perfeito e Ele sabe de todas as coisas. Porque Deus tem planos muito maiores e melhores para você. Só que você tem que deixar que Ele conduza a sua vida. Então hoje, se você está passando por isso, se você precisa tomar uma decisão grande, ouça com atenção, ouça mais de uma vez se você precisar esse vídeo, recapitule esses 5 passos que eu falei para você, mas lembre, não tome decisão no auge da sua ansiedade, porque quando nós estamos ansiosos, nós tomamos decisões erradíssimas. E principalmente, deixa que Deus conduza a sua vida. Deixe que Deus haja. Deixa que Deus faça a vontade dele sobre a sua vida. E quando ele falar no seu coração, apenas faça o que ele está dizendo. Mesmo que no momento pareça errado, faça. Que eu tenho certeza absoluta que depois vai valer muito a pena e você vai entender cada passo que ele pediu para você fazer. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Já curte, já compartilha, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo.